Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãs. Todo mundo me ouve aí embaixo? Aí em cima? Toda a igreja me ouve? Deus é bom. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui. É um privilégio para mim muito grande poder servir essa igreja. Então eu tributo a Deus todo o meu agradecimento, porque se não fosse pelo Senhor não seria possível a minha chegada aqui, na verdade a chegada de ninguém. Então nós estamos aqui por causa de Jesus e por isso bendizemos o seu santo, poderoso e bendito nome. Eu externo os meus agradecimentos ao pastor Edmar, a querida pastora Alélia e a liderança de mulheres nas pessoas da irmã Grace, da irmã Nietzsche. Deus abençoe toda a querida De Bueno, certo? Todas as mulheres deste departamento, todos os servos e servas de Deus que trabalham incansavelmente neste lugar para a expansão do reino de Deus através da pregação do poderoso e genuíno evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus agradecimentos são estes para todos vocês. É sempre muito bom poder ouvir o Senhor falar, e hoje mais uma vez já acompanhava nas redes sociais, já tive a oportunidade de sentar para ouvir, ministrar pessoalmente. Hoje mais uma vez o Senhor me deu esse presente de ouvir a ministra de louvor Sara Beatriz. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e essa nova jornada de vocês agora em outro lugar, né? Vai cumprir o propósito de Deus em outro lugar. Deus abençoe vocês, sua banda, todos no nome de Jesus. Irmãos, ratificando aqui, eu estou com o meu digníssimo marido, né, meu esposo, irmão João Ricardo, e nós estamos acompanhados da missionária Olívia, que está no forninho. Diga amém. É bênção demais. Eu tenho alguns minutos aqui e eu quero muito poder otimizá-los nessa minha oportunidade, pedindo para que você que trouxe a sua Bíblia abrisse ela comigo, por favor, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, versículos de número 9, 10 e 11. Rapidinho, me foram dados alguns minutos, eu quero poder correr neles, mas trazer uma mensagem que vai trazer uma edificação para a sua vida, no nome de Jesus. Se puderem me dar um pouco mais de retorno, do jeito que me entregaram o microfone aqui antes estava melhor. Se puderem me ajudar nisso, por gentileza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém, tá ótimo, obrigado. Quem achou, diga aleluia. Se você não achou, pega a carona com a sua amiga aí para fazermos a leitura rapidamente, em nome de Jesus. Versículo 9 está escrito que Naamã foi com os seus cavalos e ele parou na entrada da casa do profeta Eliseu. E Eliseu mandou, não saindo de sua casa, dizer-lhe: lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te será restituída e tu ficarás limpo. No entanto, ele saiu sentindo-se indignado, retirou-se reclamando, dizendo: eu imaginava que este homem viria a receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade na minha pele. Diga aleluia e se assente em nome do Senhor Jesus. Deus é bom. Glória a Deus. Quem me ouve, diga aleluia. Vamos melhorar essa comunicação aí, gente. Sou do Rio de Janeiro e carioca gosta de falar e fazer amizade. Então vamos fazer de conta que nós somos best friends forever há muitos anos, beleza? Eu vou fazer uma pergunta e os irmãos vão me responder batendo uma palma, e assim eu vou saber que você está me ouvindo e entendendo tudo que eu estou falando, beleza? Rapidão, 3, 2, 1, tá ligado? Você só uma palma, você só me dá um pá, tá ligado? Pronto, aí eu sei que tu me ouviu e me entendeu. Quando eu disser glória a Deus, você vai jogar aleluia e a gente fica nessa. Eu jogo pra você, você pra mim. Beleza? Tá ligado? Glória a Deus. Aleluia. Você dormiu, né? Tá bom, vamos lá de novo. Eu digo glória a Deus, você diz aleluia e vice-versa. Aleluia. Glória a Deus. Tá ligado? Show. Quando eu disser vivo, você não vai responder morto. Vem acabar com a tua infância. Se eu disser vivo, você vai jogar sua mão lá no alto e vai chamar o nome de Jesus, tá? Bem bonita, bem animada, tá? 3, 2, 1. Vivo! Glória a Deus! Morto! Te peguei. Dormiu no culto. Glória a Deus. Vivo. A metade da igreja oprimida com medo de errar, né? Jesus. Fica aqui no culto comigo rapidinho. Eu prometo que eu vou ser muito objetiva. São exatamente 8h55. Vocês vão cronometrar ali para mim?
Ou eu posso cronometrar aqui? Ok. Olha para cá e me preste atenção de vocês rapidamente. O segundo livro dos Reis é um livro muito conhecido, é um texto muito conhecido. Ele cita a história, narra para nós a história de 3 personagens que são inseridos dentro deste contexto. 2 desses personagens, eles têm os seus nomes mencionados aqui. O primeiro deles, no versículo de número 1, chamado de Naamã. É um grande general sírio, poderoso, condecorado, respeitado. E o segundo personagem mencionado é Eliseu, o profeta de Deus. Só que embora conheçamos ambos e falemos sobre eles, na grande maioria das vezes nós pulamos a história da menina. Afinal de contas ela não tem nome, não tem genealogia nem nada. Mas que foi um dos maiores, se não o maior instrumento usado por Deus nessa história para alcançar de maneira salvífica a vida de Naamã. Então nós falamos sobre os feitos de Naamã, alegando ele com os seus títulos, um homem que tinha muitas posses e era o sujeito que podia bater no peito dizendo que Deus havia lhe feito vencer uma guerra. Currículo invejável. Eliseu, aprendiz de um grande profeta experiente, caminhou com este por muito tempo até que Deus o tomou para si. Elias, a capa dele caiu ao chão. Eliseu então agachou-se, pegou sua capa, pôs em seu ombro, porque já havia queimado seus carros, seus bois, sem nenhuma pretensão de regressar à sua vida antiga, olhando para frente. Pôs a capa nos ombros, deu seguimento ao seu ofício profético, fazendo milagres poderosos em vida, tendo o maior de todos eles registrado nas escrituras como um milagre feito após a sua morte. Quem nunca ouviu falar da história de um soldado que caiu morto na cova de Eliseu e por ter tocado em seus ossos voltou a viver? Era esse cara. Mas nós pulamos a menina. Lembrando, não tem nome. A expressão usada pelo autor no seu original aqui fala sobre manceba, aponta para a tenra idade, uma criada pequena. Na perspectiva de alguns escritores antigos, ela era uma moça que tinha entre os seus 8, 10 ou 12 anos de idade. Uma criança entrando na fase da pré-adolescência, isso com base na nossa perspectiva lógica. Se eu agora olhasse para você, esse culto de mulheres, numa segunda-feira onde nós temos também muitos varões, e lhe fizesse a seguinte pergunta: a menina dentro desse contexto de guerra tinha motivos para não ter mais perspectiva de futuro por causa do caos que havia lhe sobrevido? Você responderia para mim o que é lógico, sim. A menina tinha motivos para murmurar a Deus e questionar por que disso? Claro. Afinal de contas, ela foi arrancada de sua terra natal, levada para um outro lugar, e nós não estamos trabalhando aqui com a possibilidade de Naamã ter se posicionado diante dela como um pai faz, ficando à altura dos olhos de sua filha e perguntando se de maneira voluntária ela gostaria de ir. Não teve esse diálogo. Você quer ir para a Síria, considerando que a sua qualidade de vida lá vai ser muito melhor do que se você continuar aqui? Isso não aconteceu. A realidade do texto é guerra. A guerra aconteceu. Mas antes que você torça a sua face e diga consigo: oh, que dó dessa menina, eu vim lhe dizer que apesar dos percalços da vida, ela ainda tinha motivos para celebrar a Deus por ter sido uma grande sobrevivente na guerra, como eu e você. Ela não foi sobrevivente da guerra, ela foi sobrevivente na guerra. Na guerra ela foi experimentada, na guerra ela passou pelo vale da sombra da morte, mas na guerra ela também sobreviveu, entendeu? E sustentar isso significa dizer que Deus chegou primeiro. Você pergunta primeiro o que é, e eu lhe respondo: primeiro que a morte, primeiro que a lança, primeiro que a espada. Eu não sei se tu crê, irmão, mas na escola do Deus que nós servimos, às vezes Ele não livra só da guerra para poupar, Ele também livra na guerra para ensinar. Você lembra de José? Não foi livrado do Egito, foi no Egito ensinado. Lembra de Daniel? Não foi livrado da cova, foi na cova ensinado. Os amigos de Daniel não foram livrados da fornalha, eles foram livrados na fornalha ensinados, porque Deus sabe que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Aí que mora o perigo, porque tempos fáceis geram crentes fracos. Por isso existe a necessidade de falarmos sobre a guerra, porque ela traz a nós o que eu chamo de maturidade. Quem nunca entrou no caos da vida, no olho do furacão, sob permissão de Deus, e saiu mais forte, batendo no peito, dizendo: estou pronta, pode mandar a próxima? Você abstraiu nesse processo de dor a capacidade de se reinventar após toda crise. É isso. A guerra traz a nós maturidade.
Consideremos, por exemplo, o que o apóstolo Paulo, em sua defesa apostólica, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículos 25 e 27, ele disse aos falsos apóstolos, direcionado à igreja: se o segredo é bagagem, eu tenho. 3 vezes eu fui açoitado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, 1 noite, 1 dia eu passei no abismo, em trabalhos, em fadiga, com fome, com sede, em jejum, muitas vezes com frio e nudez. Mas a mesma carta, Paulo também disse: quando eu era um menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, a expressão no original é maduro, quando me tornei maduro, experiente, eu deixei para trás as coisas de menino. Spurgeon disse uma vez uma célebre frase: muitos homens devem a grandeza de suas histórias às muitas guerras que precisaram enfrentar na vida, porque aquilo que nos impede de avançar hoje dará um peso de testemunho à nossa história amanhã. Eu te convido hoje, nessa noite, a olhar para a igreja primitiva, a igreja da qual nós descendemos, a que fora anunciada pelo Senhor em Cesareia de Filipe, Mateus 16, comprada a preços de sangue na cruz do Calvário, inaugurada oficialmente em Pentecostes em Atos 2. Ela não cresceu com sombra e água fresca. Se te ensinaram isso, eu vim desmentir isso. A igreja cresceu debaixo de tiro, pancada e bomba, foi na guerra. Ela chorou, ela sofreu, muitos morreram, mas o evangelho chegou até nós, ela sobreviveu. Prova disso, 1º século, Nero incendiou a cidade de Roma e acusou os cristãos de terem provocado o incêndio, oficializando a primeira perseguição do império contra a igreja. Sabe o que é lindo perceber? Que naquele tempo a igreja era só uma menina, mas na guerra ela sobreviveu, amadureceu e cresceu. Antônio disse: quem confessar Cristo vai para o Coliseu. Ok, naquele tempo a igreja era só uma menina, mas na guerra sobreviveu, amadureceu e cresceu. Trajano disse: vão adorar a esse Jesus, vão morrer a fio de espada. Beleza, naquele tempo a igreja era só uma menina, mas na guerra amadureceu, sobreviveu e cresceu. Você já ouviu a frase? Eu vou repetir: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos de hoje. É verdade, irmã, porque em mais de 312 anos de implantação pacífica do cristianismo, o Império Romano gritou aos 4 cantos que ia paralisar a igreja, mas foi no período de perseguição que ela desfrutou do maior crescimento da história. Eu estou dizendo esta noite que prisões, perseguições e guerras não matam, mas fazem crescer e amadurecer. Quem pode nos assegurar desta verdade? As escrituras. Paulo disse: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, sobreviventes. Nós somos sobreviventes. Você é sobrevivente. Respeita a nossa história, somos sobreviventes. A menina sobreviveu e foi levada para a Síria sob um propósito de Deus. Na Síria ela passou a servir a esposa de seu opressor. Ela está dentro da casa, conhece o Naamã que da porta da casa para fora tem muitas posses, mas que da porta da casa para dentro perde para uma doença de pele. É um homem que ganha fora e perde dentro. É um homem que dentro não pode pagar pela sua cura. Seu nível de influência ou poder aquisitivo não pode solucionar o seu problema. Quem está tendo acesso a essa fragilidade? A menina. Ela poderia ter feito o que qualquer pessoa baseada em seu direito, no tempo de lei, faria. Se a lei diz que é olho por olho, dente por dente, não tenho nenhuma responsabilidade afetiva com você, Naamã, para lhe proteger ou lhe desejar algum bem. Você me tirou da minha terra, matou os meus pais na guerra, me tirou do meu lar, me proibiu de viver no futuro, de ter um futuro produtivo, não muito distante daqui. Você me trouxe. Eu quero que a sua vida seja tão desgraçada quanto você desgraçou com a minha. Ela poderia ter feito isso, mas decidiu fazer diferente. A menina tornou-se líder de suas emoções. Eu vou repetir isso: a menina tornou-se líder de suas emoções. Sabe o que é ser líder das emoções? É dominar a dor, mas não ser dominado por ela. Ser líder das emoções não significa sair do caos.
significa não sair de si mesma no cenário do teu caos. Ela era cativa no corpo, mas livre na mente. Por isso abriu a boca para entregar o recado, apontar uma geografia que solucionaria o problema de Naamã, porque entendeu que o que não foi feito a ela não tirava do Deus dela o poder de fazer naquele homem. Ela entendeu que mais tarde aprenderíamos com Spurgeon que retribuir o mal a alguém que fez o bem é ser maligno como o diabo. Retribuir o mal por mal é agir como um animal, sendo ser irracional, não tendo consciência do que faz. O bem por bem é agir como um homem dentro da barganha e da conveniência. Eu te dou e você me dá, afinal de contas nós somos brothers. Mas retribuir o bem aos que nos humilharam, defraudaram, feriram, é agir como um verdadeiro filho de Deus. Nessa noite eu não prego para criaturas, eu prego para filhos. Quando eu falo disso eu me lembro de Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículo 21. Ele disse: não se deixem vencer do mal, mas vençam o mal com o bem. Vou repetir: não se deixem vencer do mal, mas vençam o mal com o bem. Para quem Paulo está escrevendo isso? Para mulheres que estão perdendo seus maridos, sendo mortos por gladiadores sedentos de sangue. Para filhos que estão morrendo numa única dentada por bestas feras que não comem há dias. Para uma igreja que está sofrendo perseguição porque não tem direito de adorar o seu próprio Deus. Paulo está dizendo: eu sei que vocês têm todos os motivos para odiá-los, esse sistema que os oprime e os proíbem de adorar a Deus, mas por favor, sejam diferentes. Não se deixem vencer do mal, mas vença o mal com o bem. E vencer o mal com o bem implica perdoar quem te machucou, quem te defraudou, quem te oprimiu, quem te feriu. É isso, é perdoar. Tem gente que diz assim: é muito fácil para mim sobreviver a esse processo. Não é. Você acha que é bonzinho? Até Deus te instruir a servir alguém que te machucou, abençoar alguém que te feriu e ministrar sobre aqueles que tentaram manchar o seu nome. É isso. Você acha que é fácil? Porque é exatamente nesses lugares onde a dor sangra que Deus revela onde Cristo vive em você. É quando você percebe que o caminho que mais dói é justamente o caminho que mais te faz parecer com Jesus. E como dói parecer com Jesus! Oh, coisa difícil! Ele serviu Judas na mesma mesa, lavou os pés daquele que o trairia. Ele perdoou Pedro apesar da sua negação e orou pelos que cuspiram em seu rosto. Cristo não apenas venceu o mal, ele venceu amando. Então quando Deus te pede para servir alguém que te feriu, não é para te humilhar, é para moldar você, é para tirar de você um impulso humano e revelar o caráter divino. Você não foi chamada para ser escrava da sua dor, foi chamada para ser serva e cumpridora de um propósito muito maior que Deus te designou. Alguém está me ouvindo? E esse chamado do qual me refiro não é para os perfeitos que têm dons ou talentos, é para quem como a menina suporta a dor das pancadas da vida, mas não desiste. Não é para os lindos que alcançam as lindas notas musicais, é para quem aprendeu a adorar a Deus no olho do furacão, porque nem todo mundo aguenta cantar chorando, pregar sofrendo, caminhar sem força e ajudar o Naamã precisando de ajuda. Isso não é sobre o que eu e você podemos ou conseguimos fazer, é sobre o que Deus pode, quer e faz através de mim e de você. Sirva. Posso te dar um conselho aqui: não permita que o teu processo obscureça o teu propósito e arranque da tua boca a mensagem de vida. Não faça do púlpito palco para os desabafos das tuas dores, porque Deus não te ungiu para falar de você, Deus te ungiu para pregar sobre Ele. Amanda, é a dor que eu sinto, a dor que você sente como a minha é passageira, mas a mensagem de vida na tua boca é eterna. Olha para o Cristo, olha para Ele, aprenda com Ele, que sentiu fome, mas em João 6, 47, 48 pregou que é o pão vivo que desceu do céu. Sentiu sede na cruz pedindo água, mas ele disse que é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna, e quem bebe desta água nunca mais volta a ter sede. João capítulo 4. Ele cansou-se como homem, mas é Mateus 11, 28. Ele disse: eu dou descanso para quem está cansado, para quem está oprimido, para quem está sobrecarregado. Ele chorou quando ele chegou em Betânia. A falta de fé do povo fez Cristo chorar, mas em Apocalipse 21 está imprimido como promessa: Ele enxugará dos olhos da igreja
toda lágrima. Oi, irmã, o pão sentiu fome, a água sentiu sede, o descanso ficou cansado, o consolo chorou, mas a mensagem não mudou. É ser inteligente o suficiente para entender por que fui chamada, por quem fui chamada, para que fui chamada. Murmurar por causa do que eu estou vivendo, não, eu entendi. Ou porque Deus me trouxe para cá. E por entender eu não vou me calar. Ó, a sala está aqui, a esposa de Naamã está ali. A menina serve limpando, serve cozinhando, serve de todas as formas e solta. Num ambiente desfavorável, no ambiente da sua dor, ela solta a palavra de esperança. Se o meu Senhor estivesse em Samaria, ele conheceria o profeta que lhe daria a cura. Samaria, a terra de onde ela foi arrancada. Se o meu Senhor estivesse na minha terra, ele conheceria o profeta. Resumindo, avise teu marido, minha senhora, que eu conheço alguém que conhece outro alguém que tem a solução para o problema dele. O recado é direcionado à moça que conta imediatamente ao seu marido, fazendo com que o seu esposo vá desesperado diante do rei. Visualize comigo a cena. Está Naamã diante do rei da Síria, dizendo: eu preciso viajar imediatamente, porque a serva da minha casa disse assim, assim. Ela disse que na terra dela tem um profeta, e que esse profeta pode solucionar o meu problema. Isso é chocante demais. Por que Naamã validou a palavra de uma escrava? O que essa escrava tinha de especial? Veja, versículo de número 2 está escrito: eles trouxeram numa das campanhas militares uma criada, uma serva, uma menina, uma manceba. Depois que ela entrega o recado, ela sobe o nível, porque ela não é chamada mais de uma criada. Por Naamã, diante do rei, ela é chamada de a criada. Mudou muita coisa. Artigo indefinido no 2, artigo definido no versículo 4. Então eu fui tentar entender o que ela tinha de diferente. O que fez ela despertar Naamã a ponto de ter deixado de ser mais uma no versículo 2 para ter sido a única no versículo 4. Você não vai se ofender com o que eu vou dizer, mas algumas pessoas não leem a Bíblia que você oferece porque já leram você, e são dois livros completamente diferentes. Tu está cansada de saber, senhora, que o sermão até toca, mas o exemplo e a conduta arrasta. Eu estou tentando lhe fazer entender que tão importante quanto tu ter uma mensagem é tu também ser uma mensagem. Tão importante quanto você ter uma é você ser uma por onde passa. Se é um cara completamente ocupado, com uma demanda alta, quem essa garota é? Senhor, eu venci o povo dela, trouxe ela cativa para cá, tirei dela o direito de viver num futuro, uma família, constituir um lar, ser mãe de filhos. E mesmo assim, ela podendo ter, ela disse que tem um profeta, ela serve um Deus, eu preciso conhecê-lo. Naamã ouve da boca do rei: você tem liberação para ir? Já que a mensagem da menina causou tanto impacto em você, vai embora. Agora Naamã está com a expectativa lá em cima. Deus disse: até que você veio, menina, daqui para frente quem vai sou eu. Vou cuidar de Naamã. Ele monta na carruagem ciclos de ouro, de prata e tapeçarias da melhor qualidade. São riquezas, posses, muito dinheiro. Expectativa lá no alto: ser recebido com honra pelo profeta, ofertá-lo baseado na cultura e receber a cura imediatamente. Volto para minha terra, para minha esposa, para minha posição, só que curado. Primeira expectativa frustrada, porque quando parou na porta da casa do profeta, quem abriu para recepcioná-lo não foi Eliseu. Como um bom conhecedor da lei, ele sabia que não podia receber nada de um leproso porque era tudo impuro.
Não tem nem a ver com essa questão de Eliseu não saiu porque ele não se vende. Não, era por ser um bom conhecedor, ele sabia, não dá para receber. Vá, Géser, sai e receba ele. Dá um direcionamento. Deus me disse que ele tem que descer no Jordão. O servo abre a porta, não dá bom dia, boa tarde, boa noite, não estende tapete vermelho e diz assim: desce o Jordão 7 vezes. Isso é para quebrar o orgulho de qualquer um. Porque Naamã está indignado com a sua roupa, com a sua postura, com a sua posição, pensando: e agora? Vou sair curado desse lugar e retornar para o meu posto. Desce o Jordão. Isso vai para quem tem síndrome de Naamã aqui hoje. Deus não é teu gênio da lâmpada mágica, querida. Tá achando que você é quem? É Aladim? Para sair quando você dá uma esfregadinha a fim de te atender no teu imediatismo? Ele não é Deus e não trabalha para satisfazer você. Ele trabalha para cumprir propósito eterno que glorifica o nome dele. Eu estou dizendo que se ele fizer, ele vai continuar sendo Deus. E se não fizer, vai ser Deus do mesmo jeito. Nós temos uma seríssima dificuldade de entender que o fato de Deus fazer ou não fazer muda quem somos, mas não muda quem Ele é. Muda você, mas não muda Ele. Ele continua sentado sobre um alto e sublime trono. Ele continua carregando na concha da mão os oceanos da terra. Ele continua estendendo os céus como alguém que estende o lençol. Ele continua chamando os exércitos das estrelas e nenhuma delas ousa faltar em sua presença. Ele continua sendo esse Deus. Não, eu estou indignado. Senta e chora, Naamã. Segunda quebra de expectativa. Pera lá. O servo disse que além de descer, eu preciso mergulhar. Mora um problema aqui. Versículo de número 11 nós lemos, está escrito que ele foi se indignado dizendo consigo: eu achei que ele fosse se retirar de sua casa, pôr-se em pé diante de mim, que ele receberia os meus presentes, colocaria a mão sobre a parte afetada da doença e eu seria restituído imediatamente. Onde mora o problema aqui na frase? Mergulhe no Jordão 7 vezes. Qual é a palavra que traz a Naamã um gatilho? Mergulhar. Porque o versículo 11 diz que a expectativa era o profeta pôr a mão sobre a parte afetada da doença. Isso deixa muito claro para nós que Naamã não era um camarada completamente leproso, mas partes específicas do seu corpo haviam sido acometidas por aquela lepra. Sendo assim, não faria mais sentido o servo direcionar-se a ele dizendo: lave onde está contaminado. São mãos, lave-as. São pés, lave-os. Cabeça, lave-a. Braços, lave-os. Mas ele disse: mergulhe. Eu já acenderia um alerta. Mergulhar, Senhor, mergulhar implica lavar onde está e onde não está. Claro, essa é a ideia. Ou você acha que vida com Deus funciona pela metade? Não dá para ser meio santo, meio limpo, meio ungido, meio salvo, meio transformado, meio servo. É tudo ou nada. Ou mergulha ou volta leproso para casa. Ou mergulha ou dá viagem perdida. A decisão é sua. Não te quero pela metade, Naamã. É tudo. O cara está indignado porque não foi recebido pelo profeta. O cara está indignado porque ouviu do servo do profeta que ele teria que mergulhar não sendo completamente leproso. O cara está indignado porque ele ouviu que ele teria que descer o Jordão. Aí mora outro problema. Porque quando o servo diz: é no Jordão que você tem que mergulhar, ele põe em xeque não a qualidade da água, mas a localização. Para alguém orgulhoso descer, ainda que seja o mínimo, é um problema. Nós não temos os rios Abana e Farpar, que tem águas melhores que todas as águas de Israel, águas limpas, cristalinas. O cara começa citando o rio Abana em primeiro lugar, que tem como nascente o alto do Líbano, como alguém que quisesse dizer: não é mais fácil subir do que descer. Deus disse: não, é embaixo que eu vou tratar de você. Desça o Jordão. E eu sou curiosa, eu fui dar uma pesquisada. Jordão significa aquele que desce. E o rio Jordão, ali vem de informação, abre aspas, ele desemboca no Mar Morto. E a costa do Mar Morto fica a pouco mais de 274 quilômetros abaixo do nível do mar. É Deus dizendo: para tratar de você e do seu ego, eu não vou ser baixo, eu vou ser subterrâneo. Vem, desce. Naamã está indignado. Eu fui dar uma desfolhada nas escrituras e eu percebi que Deus conduz o seu povo para lugares baixos, onde a humildade e a dependência nele é 100% testada. E o que o diabo faz? Em contrapartida, eleva os homens para os lugares altos, onde a soberba e a autossuficiência pode se infiltrar. Cuidado, porque nem todo lugar alto foi Deus que colocou.
Ambos dão suas cartadas para a vida do homem, cumprir o seu propósito. Deus dá dele, o diabo também. 14:14. Ele olhou para o alto e disse assim: subirei sobre as alturas das nuvens, me assentarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo. Agora eu te pergunto, Deus divide sua glória com alguém? Lançou de alto a baixo. Em contrapartida, Filipenses 2, a partir do 5, disse Paulo: que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma e essência de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, principados, potestades, seres celestiais, anjos, arcanjos, querubins e serafins, na terra seres viventes, embaixo da terra todos os mortos que haverão de ressuscitar, e toda língua nas 3 esferas glorificarão e reconhecerão o Senhor Jesus para a glória de Deus o Pai. Porque o que o diabo faz? Conduz o povo para cima para lançá-los para baixo. Morte eterna. Você acha mesmo que ele quer ir sozinho para o lago de fogo eterno? Lembra de Babel? O coração está inflamado do povo. Vamos construir uma torre, de sorte que quando chegarmos lá em cima, reclamaremos e não seremos espalhados pela terra. Deus só fez isso aqui, ó. Acabou. 4 de Mateus. O que o diabo fez? Levou Jesus para o alto do... apresentou a cidade, tudo, e disse: te darei, se prostrado você adorar somente a mim. Vai-te, diabo, porque está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás, se prostrarás e prestarás adoração. Iscariotes vendeu Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Tentou devolver, não conseguiu. Comprou um copo de sangue, suicidou-se, enforcou-se no galho alto de uma árvore. A queda. Deus não. Trata embaixo, depois de levar para cima. José, prisão, calabouço, lugar baixo. Jeremias, casa do oleiro, lugar baixo. Gideão, olha o trigo no lagar, vai, lugar baixo. Ezequiel, vale de ossos secos, lugar baixo. A mulher sangrou 12 anos. Quantos anos ela sangrou? Aí ela disse: acabou o recurso, não tem mais dinheiro, mas eu ouvi falar que um homem vai passar aqui, o nome dele é Jesus, ele cura enfermidades. Eu não posso ir por cima porque eu estou impura, mas se eu for por baixo e tocar na orla, o que acontece? O que acontece se eu tocar na orla do manto dele? Ela foi, tocou, e o sangue estancou na mesma hora. Lembra de Zaqueu? Ele era baixinho e disse assim: eu quero ver Jesus. Vai, que macho corajoso, subiu na figueira brava, alarido de multidão, povo entrando em Jericó ali. É agora que eu vou ver o Senhor. Parou diante da figueira e disse: Zaqueu, a salvação te achou a tua casa, eu vou lá, mas antes você precisa, sai daí, desce, Zaqueu, depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Deus quer tratar com você em lugares baixos. Não questione, é no lugar baixo que Ele te humilha, mas é no lugar baixo que Ele te torna 100% dependente dEle. Lembra de Paulo, quando ele estava acometido pelo espinho? Capítulo 12. Escreve em sua defesa apostólica, porque está sendo acusado pelos falsos apóstolos de ser um homem nada místico, não tem visões espirituais, experiências menos ainda. Aí ele diz assim: conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Esse homem há 14 anos atrás foi elevado aos céus e teve visões inefáveis, das quais foi proibido de relatar aos homens. Paulo dando uma deixando claro que era ele, para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das visões, me fora dado um espinho. Aonde? A saber, o mensageiro de Satanás, que me esbofeteou e me fez orar por 3 vezes. 3 vezes eu orei e disse-me, quem disse? Minha graça te basta. Minha graça te é o suficiente, você só precisa dela, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Jesus dizendo a Paulo: não vou tirar o espinho de você, porque é o espinho que te fere e te mantém de joelhos, e de joelhos você reconhece que só depende de mim. Ele dá um brado de imediato de sorte, que eu me engrandecerei nas minhas tribulações do Senhor, porque eu entendi que quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Sou forte porque eu não posso nada, mas estou aos pés daquele que pode tudo. Naamã está numa posição inferior. Isso para ele é muito desfavorável. Parece que em alguns momentos da vida nos esquecemos. Pegamos esta síndrome, rasgamos a Bíblia, deixamos de lê-la, de aprender com aquilo que Jesus fez, ensinou, viveu na prática, porque ele não teve problema de descer. Na sua primeira vinda ele veio dormir numa manjedoura. Na segunda vinda, em compensação, está escrito que ele virá, se assentará num grande trono branco e julgará as nações. Mas na primeira vinda ele veio, andou no jumentinho, cria de uma jumenta velha, porque nem digno da jumenta velha ele era. Mas em compensação está escrito que ele virá cavalgando num grande cavalo branco. Mas na primeira vinda ele usou uma coroa de espinhos. Ele foi humilhado pelos homens, ele foi hostilizado pelo sistema e abandonado pelos seus. Mas em Apocalipse está escrito que ele tem olhos como chamas de fogo, os seus pés são como bronze polido, seu rosto brilha mais que o sol do meio-dia. Da sua boca sai uma espada afiada, a voz dele é como o som das muitas águas. Em uma das coxas está escrito que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na primeira vinda ele veio como um cordeiro. Lembra de João pregando no deserto da Judeia? Abram alas, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na segunda o leão virá. Oh meu Deus do céu, ele vai tratar com você embaixo. Não questione, não questione, não murmure. Olhe para sua amiga, fala para ela: desça. Fala: Deus te convida a descer hoje. Bendito seja Deus que não desiste de nós, mesmo quando estamos dispostos a desistir de nós mesmos. Ele não desiste. O seu obstinado, insistente amor continua aqui, todo dia. E quando ele bateu os pés dizendo que não mergulharia, o servo trouxe um start, coisa boa. Disse a ele: paizinho. Expressão no diminutivo revela de certa forma um grau de intimidade. Provavelmente era um servo que trabalhava com Naamã na casa de Naamã. O servo disse: paizinho, se o profeta lhe pedisse qualquer coisa para sair curado daqui, o Senhor não faria? Como quem quisesse dizer: compare aquilo que te pediu perto do que tu quer, e tu verás que o que ele te pediu não é nada perto do que tu veio buscar. Se o problema for as lepras, fique tranquilo, porque eu sei onde cada uma delas estão, e eu não vou embora enquanto você descer esse Jordão e sair completamente curado. Eu penso no servo lá de trás: bora, Senhor, são só 7 mergulhos. Naamã, convencido pela palavra do servo: ok, já entendi que enquanto eu não me submeter à voz de autoridade e me pôr no lugar de obediência, eu não vou sair curado deste lugar. Ele tira as suas vestes e desce, dando o primeiro mergulho. Servo lá de trás: ó Senhor, já foi um, faltam 6, vambora. Ele: segundo mergulho. Bora, Senhor, só mais 5. Terceiro mergulho. Senhor, mais 4 e tu chega lá. Quarto mergulho. Senhor, mais 3. Quinto mergulho. Faltam só mais 2, Senhor. Sexto mergulho. Cara cansado, desmotivado, estressado, orgulhoso. Senhor, só mais 1. Último mergulho. Levantou-se Naamã, olhando a sua pele. Oh! E diz o texto: ele estava curado. Purificado. No 7º mergulho, no último mergulho, quando tudo parecia perdido, ele levantou purificado daquelas águas. Lindo é perceber como a plenitude, completude e perfeição do agir de Deus trabalha neste lugar. Tudo que Deus faz de maneira plena, completa e perfeita. Lembra do Gênesis? Gênesis 1 está escrito que Deus criou o universo, tudo que nele há, pelo poder da sua. Tudo isso aqui, os firmamentos, céus, terra, tudo.
Deus criou pelo poder da sua? No sexto dia, criou o homem. O pôs no jardim. No sétimo, tendo se agradado da obra da sua criação, descansou de todo o trabalho feito. Como alguém que se assenta num puff, estende, estica as pernas, toma uma golada de xícara de café sem açúcar e diz: o trabalho está pleno, completo, perfeito. Amém. Meus filhos, Jericó pertencem a vocês. Rodeiem a cidade. Toquem as buzinas no sétimo dia, rodeando por 7 vezes. Eles fizeram isso e a Bíblia diz que as muralhas implodiram. Quando Pedro questionou ao Senhor sobre a questão do perdão, ele disse assim: por favor, diga para mim quantas vezes eu preciso perdoar aquele que me feriu, aquele que me ofendeu. Eu perdoo 70 vezes? Jesus: até 70 vezes 7. É óbvio que ele está usando uma linguagem metafórica. Ele não está dizendo que você deve perdoar 470 e tantas vezes. Ele está dizendo que você deve perdoar quantas vezes forem necessárias. Perdoe, 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 perdoe. Meio-dia, beira do poço de Jacó, a mulher está buscando água. Para diante de Jesus. Jesus diante dela, pede de beber. Me dá de beber porque eu tenho sede. Ela: é atípico, você é homem, não falamos com homens. Você é judeu, samaritano não se dá com judeu. Você está falando comigo porque ele: se tu conheceras o dom, já entendendo a real sede dela. Dom aqui no original é salvação, a mesma que Paulo usa em Efésios 2:8. Se você conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te pede água, você ia pedir água e ele te daria da água que jorra para a vida eterna. Estou dizendo para você que quem bebe dessa água volta a ter sede, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais volta a ter sede, porque rios de águas vivas jorram do seu interior. Ela: Senhor, és tu maior que o nosso pai Jacó? Se tu soubesse quem sou, filha. Mas o poço é fundo, eu faço o que? Ele: vai em casa, que eu chama teu marido que eu dou água para vocês. Ela: Senhor, eu não tenho marido. Ele: dissestes bem com verdade, não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e agora o que você tem, o 6º, não é seu, mas quem falava com ela, o pleno, completo, perfeito, 7º. Eu fiquei sabendo que o Messias virá. Eu vejo que tu és profeta, revelou minha vida. Ele: eu sou o que falo contigo. És tu, Senhor? Sou. Larga o cântaro e vai para a cidade. Comunica: eu tenho conhecido o Cristo. Por que num texto veterotestamentário o autor utiliza a palavra purificação para um homem que acabou de ser curado de uma doença em 7 mergulhos simbólicos? Porque aponta para o que só Cristo na sua plenitude tem o poder de fazer na vida de um homem. Só Jesus nos purifica de todo pecado. Eu não sei o que você fez ano passado, mês passado, semana passada, ou 5 segundos antes deste culto começar, mas te diz o Senhor: mergulhe em mim, e eu iniciarei um novo tempo na sua vida hoje. Hoje, agora. Só Jesus tem o poder de nos perdoar de todo o pecado. Não importa o teu passado, não importa o que você fez, Jesus te purifica na mão. Amanda, a lepra está feia, se lança no Jordão de Deus, e tu verás o que Ele fará na sua vida. Irmã, olha para mim aqui. A menina falou, foi válido. O servo do profeta recebeu, foi válido. O servo da viagem convenceu de certa forma, foi válido. Mas quem desceu e desfrutou do milagre por ter submetido-se à voz de autoridade foi Naamã. Eu falo, teu pastor fala, tua amiga fala, mas quem vai desfrutar do milagre por obedecer não será eu, será você. Essa decisão não é minha, é sua. Agora eu te pergunto: você vai mergulhar e sair daqui diferente? Ou vai dar viagem perdida, voltando para a tua posição, para a tua vida, do jeito que estava? Naamã mergulhou, saiu limpo. E sabe o que ele fez? Nunca mais deitarei sacrifícios ou acenderei incensos
a qualquer outro Deus que não seja o Deus de Israel. O cara fez como forma de gratidão por ter entendido que todo o seu dinheiro não pagaria por sua cura, uma confissão pública de fé, por entender que só Deus pode fazer aquilo que homem nenhum mais pode fazer. Deus te ama tanto e não deseja te ver se degradando nessa vida que aos poucos está acabando. Essa vida, desculpa, vou usar uma palavra meio chula, porca que você está levando, está acabando contigo. Jesus te chama para mergulhar. Jesus te chama para descer. Jesus te chama para a posição de obediência. Vem para mim. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de... Tal conjuga verbo? Tal conjuga verbo? Não. Por que João usou a expressão tal? Era como se dissesse: Deus amou o mundo tão intensamente que palavras não seriam suficientes para provar. Então Ele precisou agir. Ele deu. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está nas tuas mãos a decisão: se mergulha ou se volta para casa leprosa. Levanta do teu lugar e me deixa orar por você, em nome de Jesus. Mas eu quero muito crer que você vai obedecer à voz do Senhor, vai abraçar essa oportunidade que a graça de te dar hoje, para sair daqui transformada e restaurada para a glória do nome de Jesus. Eu vou pedir carinhosamente que toda a igreja feche os olhos neste momento. E enquanto você se encontrar de olhos fechados, eu vou fazer um convite especial às mulheres ou homens, aos irmãos que estão aqui, que se encontram afastados dos caminhos do Senhor. Se tu ouviu a voz de Deus, sentiu a ação do Espírito ministrando ao seu coração, se você estava na posição de Naamã, de alguém que não queria descer ou mergulhar, mas que foi convencido nesta noite a tomar uma decisão, eu te convido a encorajar-se, eu te encorajo a sair do seu lugar e a vir aqui para que possamos orar com imposição de mãos sobre para a sua vida, em nome de Jesus. Chega, irmã. Você teve coragem para tanta coisa nessa vida. Tenha coragem agora para sair do controle e deixar Deus reger os teus passos a partir de hoje, desta decisão. Eu te convido a sair do seu lugar. Se você, como o servo de Naamã, está perto de alguém que tu sabe que precisa de tomar esta decisão, agarre a mão desta pessoa e a traga até este lugar, para juntas orarmos por ele ou por ela, a fim de que o Espírito Santo de Deus complete a obra perfeita, no nome poderoso de Jesus. Você pode glorificar o Senhor intercedendo, porque já tem duas vidas aqui na frente, e eu creio que tem mais pessoas para se decidirem diante do Senhor agora. Sai do teu lugar, sai desse lugar de comando, sai desse lugar de governo. Ô Naamã, seu poder aquisitivo não paga pela sua restauração, não. O seu dinheiro não paga pela sua salvação, não paga pela sua regeneração. Só Jesus pode fazer isso, e Ele te oferece nova vida hoje. Te diz o Senhor: eu quero restaurar você. Te diz o Senhor: eu quero levantar você. Te diz o Senhor: eu quero te dar uma nova história. Sai do teu lugar aí nesse momento, me deixa orar por tua vida. Se tu está perto de alguém, pegue na mão desta pessoa e a traga aqui à frente. Às vezes ela só precisa de alguém para pegar na mão dela e dizer: vamos, eu vou orar com você, eu vou orar por você. Está vindo mais outra moça aqui agora. É noite de salvação. O Senhor está salvando. Diga aleluia por isso. O Senhor está restaurando. Oh, aleluia. Sai do teu lugar, irmã. Sai do teu lugar. Vem para cá, vem mergulhar. O rio da
da graça de Deus flui no púlpito desta igreja e emana por toda a nave neste momento. Esse rio traz restauração, esse rio traz renovo, esse rio traz cura, esse rio salva. Oh, aleluia, aleluia. Tá vindo mais gente. Vamos, gente, vamos. Sai do teu lugar e vem, sai do teu lugar e vem. Deixa o Espírito convencer você agora da justiça, do pecado, do juízo. Se você não aguenta mais viver com essa lepra incomodando você, te tirando a dignidade, o Senhor te diz: eu quero lançar no mar do esquecimento o teu passado e perdoar os teus pecados. Mas você precisa decidir descer. Decida mergulhar. Decida. Abre o corredor que está vindo mais gente, aleluia. Abre o corredor que Jesus está salvando, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadê você? Sai da galeria e vem. Cadê você? Sai do meio da nave da igreja e vem. Volta para Jesus enquanto dá tempo. Volta para Jesus enquanto dá tempo, irmã. São 15:00, o ponteiro está batendo. Daqui a pouco vai dar meia-noite e o noivo virá buscar a sua igreja. Ele não quer que você esteja de fora deste banquete. O desejo de Deus é cear com você. O diácono quer te servir naquele grande dia, mas você precisa descer, Naamã. Desça nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está te convidando, em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem. Não retorne para sua casa do mesmo jeito. Eu suplico em nome de Jesus. Abre o corredor que Jesus está chamando mais gente. Abre o corredor, pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia. Jesus está restaurando famílias aqui hoje, aleluia. Oh Deus, que coisa boa. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar por essas vidas, mas eu vou dar mais um minuto para você se decidir. Eu já estive no seu lugar e eu louvo a Deus pela insistência de alguém. Por causa da insistência de alguém, eu estou aqui hoje podendo insistir para você vir para Jesus. Diga aleluia, o Senhor está salvando mais gente. Vamos, abre o corredor ali do lado direito. Tem um mistério nesse corredor do lado direito que Jesus está trazendo mais gente. Abra. Isso. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia, a igreja intercede aí, igreja intercede. Fala: Jesus, mais almas, Jesus, mais almas. Diga: mais almas, Jesus. Traga mais obreiros para esta casa. Ora ao Senhor aí, para Jesus chamar mais obreiros, que a seara é grande. Aleluia, a seara é muito grande. Jesus vai levantar ministros aqui. Jesus vai levantar missionárias, diaconisas. Jesus vai levantar pastores, evangelistas. Jesus vai levantar. Você acredita nessa verdade? É o poder da palavra que, quando lançada, não volta vazia. Assim dizem as escrituras. O Senhor declarou: toda palavra que eu lanço da minha boca não volta para mim vazia. Ela cumpre o propósito que me apraz e prospera naquilo pela qual eu a enviei. Está prosperando aqui. Jesus está salvando os Naamãs nesta noite. Eles estão mergulhando no rio da graça de Deus e desfrutando de um novo tempo, uma nova oportunidade. Celebra, igreja, celebra. Aleluia, aleluia. Estenda as tuas mãos para cá. Como o servo se alegrou, nós, como servos de Cristo, também nos alegramos pela decisão que eles estão tomando. Corredor esquerdo, está vindo mais gente. Nós vamos orar por essas vidas. Obreiros, são obreiros. Aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos e estenda as mãos para cá. Estou certa de que logo após esta oração, os irmãos irão recolher os nomes
E essas pessoas serão acompanhadas, e muito em breve, se Jesus me permitir voltar, eu os verei trabalhando nesta obra em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu ergo a minha voz e estendo as minhas mãos como a tua igreja, e oro pela vida das pessoas que aqui estão. Eu te bendigo e te exalto, porque cada uma delas ouviram a tua voz por meio da tua palavra e foram convencidos pelo teu Espírito. Levanta neste tempo estas mulheres que estão vindo aqui diante de ti, algumas retornando para a tua presença, algumas reconhecendo o Senhor. As Escrituras dizem que se crermos com o coração e confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. Ó Senhor, mergulhamos agora no rio de sangue que nos purifica de todo o pecado, e recebemos da tua parte a oportunidade de recomeçar. Eu sei que daqui a pouco, quando o ponteiro bater às 0 horas e o Senhor vier buscar a sua igreja, eles também participarão da grande festa. Eles serão servidos pelo diácono chamado Jesus. Senhor, não os deixe de fora da bem-aventurança que o Senhor ainda fará no meio da sua igreja. Não os deixe de fora deste evento. Olha esse homem que está confessando-se diante do Senhor. Perdoa-lhe seu pecado. Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual é o seu vício, eu não sei qual é a sua lepra, mas o Senhor purifica agora, purifica agora, purifica no teu sangue. Levanta nesta hora, transforme-o em um grande mensageiro da tua palavra, em um grande ministro do teu evangelho. A esta mulher, transforme-a em uma grande agente de cura, de salvação e de transformação. Escreva o nome deles no livro da vida, apaga o nome deles do livro da morte. Nesta noite, o Senhor está alinhando o seu povo ao teu propósito eterno. Nesta noite, eles estão posicionados na obediência, porque serão trabalhados e se tornarão dependentes de ti. É o que nós oramos, sendo gratos por tudo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito. Se você está feliz e grato pela decisão dos irmãos que estão aqui, aplauda o Senhor bem forte. Irmão, aplauda com vontade, aplauda com muita vontade, porque Jesus é fiel e que o nosso Deus os abençoe.